Uma boa noite a todos. Primeiro, o convite da espiritualidade, nós vamos juntos hoje tentar refletir um pouco mais, não só nas palavras da parábola, separar o joio do trigo. Nós vamos na entrelinha, para a gente ver a profundidade, mais uma vez, do que se propõe com a bênção e a permissão do nosso Fabiano de Cristo, que nós vamos ver, quão intenso ele pôs em prática esta parábola. É preciso a gente lembrar que a abençoada doutrina, que Jesus nos apresenta, e ele sendo o modelo e guia do homem mais perfeito que passou aqui na terra. Lembremos disso, que às vezes a gente fica preocupado com pequenas responsabilidades na terra. Jesus tem bilhões de almas sob sua responsabilidade para ensinar, para orientar e acompanhar na sua evolução. Acha pouca essa responsabilidade? Jesus, então, para cumprir e fazer se sentirmos essa responsabilidade, ele é um educador. Antes de tudo, um professor, educador, amável, nos acompanha constantemente, nos coloca à prova e nos dá todas as possibilidades para que a gente aprenda, para que a gente consiga enxergar em nós o melhor. Isso é ser um educador, para que a gente possa enriquecer o nosso coração, iluminar o nosso caminho, avançarmos, enfim, na nossa reforma íntima. Compreendido isso, para que a gente entenda a história da parábola, a época de Jesus lá na Galileia, era, na época, não sei hoje, tentei achar uma pesquisa, não consegui concluir, mas na época era um dos exponenciais assim de maior produção de trigo e uva passa e o azeite. Então era muito abundante nessa época a produção do trigo nos seus vastos campos da Galileia. Imaginemos então a partir daí que Jesus, olhando todo aquele campo, todos aqueles trabalhadores, aqueles agricultores que de sol a sol, quase sem descanso, plantavam, colhiam, trabalhavam, carregavam para poder sustentar a si próprio, a sua família e arcar com os impostos que era cobrado pelos romanos. Jesus observava tudo como um bom educador e professor que era. E diante da necessidade de nos revelar todo o conhecimento divino, as palavras edificantes de Deus, o que ele tinha que fazer como um bom educador? Descer do seu alto grau de elevação, do seu alto grau de conhecimento, baixar um pouquinho o seu entendimento da vida e tentar, diante das experiências daquele povo, daquela época sofrida, daquela época de farta em abundância de trigo, poder passar os seus ensinamentos. Está aí porque ele usava essa comparação do joio e o trigo. Para quem não sabe, eu particularmente não tinha essa observação, o joio quase é idêntico ao trigo. São pequenas diferenças de tonalidade de cor e formato. Uma pessoa um pouco mais desatenta arranca e colhe tudo junto, misturado. O joio, que é quase uma praga, vamos dizer assim, e é o trigo, que é o fruto da planta. E antes, porque a parábola do joio é a segunda parábola do nosso evangelho, e o que antecede é o do semeador. Mas só a título de curiosidade, das sementes que caíram sobre diferente solo, ele encerra assim, e outra parte da semente caiu em boa terra, tendo crescido, deu bom fruto. E aí ele encerra a parábola. Quem tem ouvidos, que ouça.
Só para a gente guardar isso daí na memória. O semeador é Jesus, certo? A palavra, a semente, é a palavra de Deus, o ensinamento. O solo é o coração da pessoa que trabalha a palavra de Deus. A planta somos nós. E o fruto é o resultado, as nossas ações. Somos a planta. Se damos trigo, estamos trabalhando, estamos refletindo. E o joio chamaremos de nosso inimigo. Por quê? Agora chegamos na parábola do trigo. Eu vou lê-la. Ela é curta, mas muito intensa. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Porém, quando a erva cresceu e deu o fruto, apareceu também o joio. Chegaram os servos do dono do campo e disseram: Senhor, não semeaste uma boa semente no teu campo? E de onde vem esse joio agora? Respondeu: o homem inimigo fez isso. Os servos, irritados e surpresos, continuaram: queres o Senhor que a gente os arranque agora? Aí, estranhamente, o Senhor fala assim: não vamos arrancar, porque corremos o risco de, ao tirar o joio, arranquemos também o trigo junto. Vamos se apegar a essa parte, porque a primeira impressão que a gente tem, e é natural nossa, é já de arrancar o que é ruim. O que não presta já tira logo, para ganharmos tempo. E o Senhor falou assim: não, calma, não se afoba não, criança. Como um bom educador, o professor fala assim: ó, calma, não vai com tanto ímpeto, com pressa, que você vai acabar arrancando o trigo junto, mesmo porque as raízes se entrelaçam e praticamente se unem, e é impossível você arrancar separado. Eis aí então o verdadeiro educador, que uma vez que ele alcança a sabedoria, o conhecimento, o degrau a mais, se preciso for, ele rebaixa o seu conhecimento, rebaixa as suas palavras, o seu entendimento, alcança o seu aluno, dialoga com a melhor verbalização que ele possa compreendê-la. O educador é aquele que possui essa sabedoria, esse tato de poder educar com calma. Ele ensina. E antes de tudo, ele ama o seu aluno. Bom, estamos falando do nosso semeador, o nosso professor principal, Jesus. E é óbvio que ele vai nos amar sem limites e se rebaixar para tentar nos passar com as palavras mais singelas o seu entendimento e usar dessa forma figurada para a época de 2000 anos atrás, para que o povo compreendesse. Que povo? Que tiver ouvido, que ouça. O que quer ouvir. Quem quiser ouvir, que ouça. Afirma Emmanuel em um dos seus diálogos com o Chico, que foi questionado assim: o que é preciso ter para ser um bom educador? A discussão é assim: tem que ter mestrado, tem que ter faculdade, tem que ter não sei o que. Aí Emmanuel vem e fala assim, Chico fala assim, pessoal, terminada a discussão, Emmanuel está aqui do meu lado, ele falou assim que a única coisa que é necessária, das mais importantes para educar, é o amor. Não é não o amor que a gente entende, carnal, é o amor de respeito.
de paciência, de tolerância, de eu chegar e usar as palavras de uma forma educada para que o meu aluno, na condição, através da minha sabedoria, de observar a condição que esse aluno está, de eu usar a melhor forma de apresentar para ele a minha ideia mais evoluída. Nós vamos usar aqui o Vinha de Luz, Vinha de Luz, né? De Emmanuel, que fala exatamente, pega esses tópicos do joio. Deixai crescer ambos juntos até a data da colheita. E por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhe primeiro o joio, unta-os em óleo e queima. Esse ele fala. Emmanuel nos esclarece que está se referindo ao trabalho de Jesus, que é o nosso mestre, que semeia em nós os valores morais dentro de nós, através do exemplo, que é a semente. Confiando esses valores morais, irão germinar e se transformarem em frutos, que representam as nossas ações, o trabalho edificante. Ele ainda completa, Emmanuel: o campo do Cristo é região de atividade incessante, intensa. Tarefas espantosas mobilizam as falanges heróicas. Contudo, apesar dessa dedicação vigilante, o joio surge, ameaçando todo o trabalho. Apesar de todas as falanges espirituais, do próprio Cristo que nos acompanha o movimento espírita, acompanha as ações do trabalho em nome dele, de boa fé inclusive, a favor do cristianismo, ainda surge o joio entrelaçado a esta raiz. Na parábola, quando a gente percebe que o trigo começa a germinar, e quando a semente rompe a terra e começa a esboçar como planta, o joio aparece ao lado do trigo. O primeiro impulso do trabalhador, do cristão inclusive, é arrancar e arranjar um culpado. Quantos de nós, diante do pior problema ou da primeira adversidade na vida, já queremos justificar e encontrar algum culpado pelos problemas? De imediato. Apareceu uma doença. Deus, eu sou, como é que fala aquela palavra horrível que se fala? Eu sou um desalmado, um desgraçado, não mereço isso. Já blasfema. A gente sempre tende a achar um culpado. Mas perguntamos para Jesus. Eles perguntaram: quem? Para o semeador: quem semeou o joio? Diante de acharmos o culpado, Jesus responde: foi o inimigo. Mesmo sendo o nosso inimigo, ele não manda extirpar. Perguntaram os trabalhadores se Jesus permitiria que eles arrancassem o joio de imediato, no ímpeto de encontrar e punir o culpado. A ação e o resultado imediato, na violência das ações, das palavras. Quem de nós às vezes não agimos dessa maneira, diante da diversidade do problema, da diferença, né, irmão? Verdade. Já com palavras, ações, ofensas, já para extrair o mal ou nos afastarmos diretamente disso. Por exemplo, se hoje nós ligarmos a televisão, isso não é tão incomum assim, assistimos uma notícia lá de um crime que nos... bárbaro. Primeira coisa que muitos já pensam: tinha que ter pena de morte. Essa pessoa tinha que ser enterrada viva. Pensa tudo que é coisa ruim.
para extrair o mal pela raiz mesmo. No entanto, o semeador falou assim: calma, deixa crescer junto o problema. Jesus, com a sua sabedoria, sua misericórdia e amor, constrange a gente, e ele é violento nesse constrangimento. Ele responde assim: calma, garoto, cuidado que você vai destruir a planta e o fruto junto, nesse ímpeto de retirar o mal. Sabe aquela criança acelerada, ativa, que não pensa na consequência? Ele está falando assim: ó, calma, vamos olhar lá nas entrelinhas, cuidado. Na violência de retirar o joio, por serem muitos parecidos às raízes, e as raízes se entrelaçarem, corremos o risco de arrancar junto a planta e o bom fruto, devido à sua semelhança. Vejam só, a raiz do mal entrelaçada à planta e os seus bons frutos. A gente fala, mas como pode? Vamos lembrar de novo esse versículo 30. Deixai crescer ambos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei o primeiro joio e atai-o em óleo para queimar, mas o trigo traga ao meu celeiro. Diz Emmanuel. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio junto ao trigo, ele não quis senão demonstrar a tolerância do céu no quadro de nossas experiências da vida. Ele nos, muito pacientemente, como um bom educador deve ser, como Jesus é, observa os nossos erros, ele vê o joio crescendo junto com nossas plantas, com a nossa planta, com o nosso bom fruto, e ele tem tanta paciência, tolerância celeste, que o educador dá tempo do aprendiz crescer sozinho, aprender a lição, utilizando as palavras de forma sábia e paciente. Palavras de forma sábia e paciente no Evangelho, Jesus utiliza. Tolera o erro, ele tolera, e acompanha. Está aí o segredo. Jesus acompanha o crescimento do seu aluno, como um professor observa ao longo do ano a evolução do seu aluno, para que no final do ano haja a colheita. Diz Emmanuel ainda: o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. Não é por causa do nosso erro, de que às vezes deixamos o joio crescer conosco, que Jesus nos tiraria toda a oportunidade, nos excluiria as experiências da vida, fechando as portas para a renovação, melhoramento e atingirmos a nossa reforma íntima. Ele não faz isso. Essa parte explica isso. A tolerância celeste é esse entendimento, mas acompanhado. Nesse sentido, o próprio mal, originário das paixões menos dignas, pacientemente examinado por Jesus no seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Já pensou se a lei fosse destrua o joio de pronto? No primeiro erro que nós cometêssemos na nossa vida, nós estaríamos sendo excluídos e arrancados pelo próprio mestre. Não, errou, tchau, perdeu. Não ia ter ninguém. Fica difícil. Não dá para você avaliar, acredito eu, avaliar um aluno que está sob nosso cuidado apenas por um erro de cálculo de uma palavra que ele fez ao longo do ano todo. Ah, errou, tá reprovado, já era para você. Não é assim, não tem como.
Jesus ainda fala: deixai crescer ambos juntos. Não é destruir o mal de pronto. Acompanhemos vigilantemente, deixai crescer, para que através das suas próprias experiências, o aluno sozinho compreenda, entenda, interiorize, desperte. Ele deixa pacientemente o joio crescendo junto com a sua planta. Você vai passar pelas suas experiências. A escolha vai ser nossa, porque o despertar não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós falamos hoje, não tem como a gente abrir a cabeça de alguém e falar: olha, é assim. Se a pessoa não entender, não tem valor. Por isso que ele fala: deixa crescer junto. Ao longo da vida, enquanto não chegar a ceifa, a hora da poda, ele vai aprendendo, vai estudando, vai entendendo, e de dentro para fora vai compreender. É porque é o tempo de cada um, e além disso, o que acontece, enquanto você não aprende, vai continuar repetindo a lição, e cada vez mais forte. Olha, muito paciente, muito paciente, porque destruir é fácil, né? Nós falamos, né, na palestra da... Destruir é muito fácil. Foi a sua, né? Falei, destruir é fácil. Quebra a machado, marreta, corta a árvore, arranca a planta ali, ó, arranca pela raiz e joga. Quero ver reconstruir a vida ali. Xingar, ser rude, ser estúpido nas palavras, criticar quem faz. É fácil. Quero ver tu ir lá e fazer. Melhor, né? Ou fazer, que seja pior. Mas por isso que ele fala: não destruir de pronto. Mas e para construir é preciso de quê? Além do amor, paciência, tolerância, piedade, empatia, compreensão, altruísmo, dedicação, enfim, o amor. Boa vontade. Boa vontade. Arrancar, olha, até coisa aqui, arrancar uma árvore à força, quebrar um galho, arrancar a planta é fácil. Quero ver a gente pegar, replantar e tomar de muitos cuidados para que aquela planta, aquela árvore cresça novamente. E nós, investidos de orgulho, vaidade e certezas, consideramos às vezes os paladinos cheios de caráter, de moralidade, e nos achamos no direito de sermos os arrancadores do mal no outro, sendo que nós já estamos germinando com o nosso joio já. Eu me preocupo em arrancar o joio que possível pode estar crescendo no meu próximo, sendo que eu também sou uma planta que também está sendo germinado junto à minha raiz, o joio. E está. Nós somos as plantas, diz Emmanuel. Qual é o fruto que daremos? Qual é o fruto da árvore boa? Conhece-se o ser humano pelas suas ações, o cristão, pela sua fala, pelo seu comportamento. Esses são os bons frutos. Pelos seus gestos, pela maneira que reage, ou seja, a fruta, o trigo que está germinando ali, não é pelo joio que a gente dá tanta atenção, ela vai crescer do mesmo jeito. Então, o que vem a ser deixar crescer ambos, o trigo e o joio. Consideramos então que o joio não cresce por relaxamento ou descuido de Deus, ou pouco caso de Jesus para conosco. Não acontece porque ele falhou na missão dele. Acontece porque ele tem um otimismo tão grande, uma confiança na gente tão grande, que é isso que às vezes nos
se nós não compreendermos, de dar aquela opinião de achar que é difícil, porque a gente fica constrangido diante do Mestre, porque não conseguimos compreender a paciência e a tolerância dele. Por exemplo, qual é o amor mais próximo que exista, mais próximo não quer dizer que é igual, que exista na terra, que se assemelha ao amor de Deus? Amor de mãe? Ah, você já estava aí, você ouviu, né? O amor de mãe, porque independe do filho que tem. Pode ser um filho mau, pode ser a pessoa mais rude, que não quer saber de nada. Ela vai desencarnar com a confiança e a esperança de que um dia ele vai mudar. E é esse otimismo que nos deixa, às vezes, por não compreender, distante de quem nós não devíamos se distanciar. O nosso professor celestial, o nosso semeador, que está aí, ó, semeando, jogando. Nós estamos germinando o joio e o trigo junto. O problema é que a gente quer arrancar o mal pela raiz. E o mal, ele é necessário. O mal, o joio na nossa vida, é a nossa lapidação. Ela é necessária. Vocês duvidam do otimismo de Jesus? Naquele fatídico dia em que Jesus foi entregue, Jesus sabia, né? Judas vem até ele para dar aquele último beijo da traição. Jesus vê Judas vindo, e ele ainda dá mais uma oportunidade, porque ele sabia: ô meu amigo, aqui viestes, para que ele ainda na sua consciência, de dentro para fora, despertasse e falasse assim: não, dá tempo de eu desistir. Olha o otimismo de Jesus no ser humano, em nós. Esse trecho é considerado por Emmanuel a última oportunidade que Jesus deu a Judas para mudar toda a história dele, do próprio Judas. A história dele próprio, naquele momento. E não parou por aí não, hein? Olha como é constrangedor a gente entender o otimismo que Jesus tem por nós. Consequentemente, seria mudar a história dele e da humanidade também, né? Exatamente. Olha só. Mas tudo necessário. No livro Instante da Vida, também de Humberto de Campos, né, escrito por Chico Xavier, ele conta e narra aquela história do anjo solitário, que veio atender o último pedido de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos seus momentos assim, finais, onde mal a boca abria para ele poder falar, desceu este anjo, rompendo o céu de Jerusalém, em direção ao Morro do Calvário. Jesus contemplava esta paisagem dos emissários do paraíso que entoavam cânticos. Este anjo fitou Jesus, aproximou o seu ouvido à boca, quando subitamente o anjo saiu em disparada. Vocês imaginem. E desceu o morro em sentido Jerusalém, que naquele momento era tomado por uma escuridão espiritual, né? O último pedido de Jesus: socorra Judas, que devido à consciência dele por ter me delatado, acabou de se suicidar. No último momento, Jesus ainda pensava no seu amigo. Então olha como constrange e nos prova que ele constantemente está nos observando, nos dando a boa semente, nos dando o alimento. A palavra está sempre semeando. Nós, como plantas, é que decidimos
se vamos germinar bons frutos ou vamos dar apenas atenção ao joio. Esse é o verdadeiro educador, diz Emmanuel. Um otimismo celeste, um processo educador que só realiza quem ama de verdade, que acredita em cada um de nós, que confia em nós. Apesar do joio que nos acompanha lado a lado, apesar das nossas indiferenças, das nossas más inclinações, até o derradeiro momento do desencarne, com otimismo, ainda há chance de mudar. Completa Emmanuel. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Então ele fala assim, não arranca o joio. Não precisa destruir um mal que nasce com você agora assim, de imediato. Porque o despertar é interno, é gradativo. E Jesus é muito paciente. Ele compreende o nosso momento. Ele fala conosco na nossa linguagem, na nossa condição de entendimento. Ele fala. Por isso que alguns estudiosos falam, não consegue entender? Leia. Ah, mas eu não entendo, né? Ah, mas eu leio e não entendo. Leia. Leia, você vai entender o que você consegue entender. Porque Jesus está germinando através de suas palavras. Ele está dizendo que através da misericórdia, da iluminação, é possível transformarmos o joio em coisa boa. Eu posso extrair de uma experiência ruim minha, bem compreendida, em coisa boa. Ou seja, o joio vai nascer conosco. Eu vou decidir o que eu faço com as aflições, com os problemas, com as más inclinações, porque eu tenho o semeador à minha disposição. À medida que eu compreendo o ensinamento, eu retiro a influência do mal em mim. E gradativamente, pacientemente, vamos alcançando essa pureza, essa depuração. Vamos extraindo o joio com cuidado. Com cuidado. Não seria isso, ao longo de uma vida, de várias, um processo de educação? E educação é transformar a minha experiência em algo bom. Quantos de nós estamos na doutrina que hoje olhamos para trás e falamos assim, nossa, mudei. Não tem? Graças a Deus. Seja na doutrina espírita, seja na leitura, na compreensão da vida, nossa, eu já não sou mais a mesma pessoa do passado. Está aí a prova de que a gente pode melhorar. Diz Emmanuel, um homem comum ainda não dispõe da visão adequada de identificar a obra renovadora, porque essa mudança ocorre de dentro para fora. Não tem como eu utilizar a experiência de outras pessoas que podem não ser adequadas para mim. É minha experiência. Jesus vai filtrando as nossas imperfeições, vai observando, adequando e colocando pessoas, obstáculos, doenças, tudo que você imagina, para nos direcionar para o campo do bem, nos fazermos despertar. Quem de nós não conhece alguém que diante de uma doença, um susto não muda? Eu conheço homens que eram do crime, que tomaram um susto, hoje mudaram. Tem gente que é acometido por uma doença e muda. Pessoas que eram adictas, passam por uma dificuldade, quase, parte ou sofrem e falam, não, tem que mudar aqui. Então, olha a observação e o cuidado que o professor tem
de usar uma linguagem adequada a cada um de nós. Por que individual? Cada planta tem o seu tempo. Tem planta que você pode, igual essa aí, só põe água uma vez por semana. Tem planta que você põe todo dia. Tem planta que pode pegar sol, outras não. Umas dão flor várias vezes por ano, outras dão uma vez por ano. Cada uma tem a sua particularidade e não seria diferente da gente. E olha como o professor Jesus é observador. Ele sabe o momento que cada um de nós tem que mudar e o que é necessário para mudar. O problema é a gente querer arrancar o mal com unhas e dentes, sem extrair a experiência, a lição do que aquele momento nos produz. A separação do joio e do trigo é por aí. Ele tem a paciência de dar em dose homeopática. Quase homeopáticas. Conforme você vai tendo mais experiência, ele vai vendo os problemas mais difíceis, né? Conforme a sua evolução. É bem complexo, individual demais, né? Pra gente falar assim, porque é muito individual. A gente traz de trás, lá no passado, tanta particularidade, né? Que só ele mesmo, sim. Com bilhões de gente para cuidar, consegue essa atenção. Né? Ainda bem que nós temos a paciência e o tempo dele, né? Dele. Aí você falaria assim, alguém perguntou aí assim, mas e o meu livre-arbítrio não apita em nada? Quer dizer que Jesus põe as coisas lá, vai acontecendo, e se eu não quiser nada disso aí? É uma opção. A opção é sua. Decidir se vai aceitar, entender aquela lição para o bem ou não, a opção é sua. Não tem problema nenhum. Ele é paciente, ele vai respeitar. É verdade, podemos recusar tudo. Jesus sabia que Judas faria e deu toda a condição para ele decidir. Ele faz você, e aí, meu filho, o que você quer? Aconteceu, né? Entretanto, diz Emmanuel, se chega a época da ceifa, depois de tempo de expectativa e de muita observação de Jesus em nós, é necessária a eliminação do joio em óleo. A colheita não é igual para todo mundo. Há erros que plantamos e colhemos o fruto, o joio, de imediato, a dor. Há problemas que perduram por reencarnações. Tudo observado por Jesus. Como cada planta tem o seu tempo de tratamento e cuidado de germinar sua flor e seu fruto. Eis porque, completa ele, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Então ele observa, ele coloca as suas oportunidades, as dificuldades, vai empurrando você para lá, uma dorzinha aqui para cá, para botar você no caminho, mas a escolha é nossa. Ele respeita, mas é chegada a hora. Um dia vai chegar que deverá ser feita a colheita, e a colheita vem com a queima, e a queima é a dor. A queima é a dor. Isso, como já falamos anteriormente, não é a fragilidade de Jesus em ter errado no caminho. Pelo contrário, é o otimismo, a confiança que ele tem que nós chegaremos lá. Graças a Deus ele tem essa chance. Ele tem essa confiança. Que você tinha perguntado. Um irmão bate a nossa porta com dores, com sofrimento. Ele é uma planta e já está colhendo a sua dor, já está com a influência, com o joio incomodando, não é isso? Ali está realizando a retirada e a queima do joio, naquela dor, naquela dificuldade, porque ele deu todas as condições para você mudar na sua boa vontade. Suas experiências, suas dificuldades
Só que tudo tem um tempo. E às vezes vem aquela dor, que é a queima do joio, que é a hora da colheita. Falou, ó, dei todas as chances para você. O combinado foi esse. Agora, bate a nossa porta um irmão sofredor com dor. Ele está lá com o seu joio queimando, porque já foi arrancado. Por outro lado, nós temos as oportunidades de abrir a porta, não é isso? De dar o bom fruto a ele, de auxiliar o irmão que sofre. Então, separar o joio do trigo, de educar, de orientar, auxiliar, da gente descer. Não dá para eu estar bem e feliz enquanto o outro está com dor batendo na minha porta. Se eu quero dar o trigo, quero separar o meu trigo, eu vou trabalhar, vou orientar, vou descer, vou acessar quem está lá embaixo, precisando de uma mão para subir, porque já está queimando o joio dele. Olha, Profundo, né? com paciência, com tolerância, com calma, com boas palavras. O meu amigo vem aqui pedir auxílio por um problema, não adianta falar, ó, é assim, viu? Não quer? Vai com Deus. Não é assim o educador faz. Já pensou se Jesus fizesse assim conosco? Então usamos ele como o nosso modelo e guia. Ele fala, o joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações celestiais. A doutrina, por mais clara que seja, objetiva, é claro que nós iremos sofrer influências exteriores na nossa planta, no nosso corpo, perfeitamente natural, que estejamos até suscetíveis a isso. O problema é que o que a gente vai fazer com ela, com essa experiência, se nós vamos mudar o nosso caminho ou não. E para encerrar, Caibar Schutel fala também sobre o joio, que ele fala, ó, que os adeptos de Jesus, compenetrados dos deveres que assumiram, semelhante a um semeador, ou seja, ele incumbe a gente também de semear, não é só ele, nós também, como o irmão que bate a minha porta. Levem a todos os lares, plantem em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alto essa luz do Evangelho, escondida sob uma quantidade de crença dos falsos ensinos que tanto tem prejudicado a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o
o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais.